Olá, 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 olá todo mundo! Como é que estamos aí depois desse eclipse, esse super eclipse? Gente, vocês estão acompanhando? Estão sentindo a energia? Então bora lá, já que a gente está falando de astro, de eclipse, estamos falando da influência deles na nossa vida e ontem teve um super eclipse maravilhoso da lua vermelha. Hoje eu vou conversar aqui com um cara que é especialista nisso, meu amigo Luan Santos. Já vou convidar ele aqui para participar. Sobre astrologia, gente. Ele que é astrólogo, tá fazendo doutorado em literatura, ele faz codificação de nome. Esse menino é incrível. Eu nunca vi ter tanta qualificação em uma pessoa só. Olá, boa Oi, tarde. amor, tudo bem? Tudo jóia e Tudo você? bom? Tudo Tudo bem? bem. Ainda bem que eu tava falando bem, já pensou se eu estivesse falando mal de ti? Eu cheguei bem na hora, né? Chegou bem na hora. E daí, como é que tá as forças do eclipse por aí? Eu não sei você, mas eu tô meio perdido, meio atordoado, um pouco cansado, assim, não sei se você tá sonolento, na verdade. Eu ando sonolenta já faz dias. Eu comecei a sentir as forças do eclipse antes ainda dele. Muito. Eu só queria saber de dormir e aproveitar meus últimos dias de folga, porque próxima semana eu já tô firme de novo lá na Europa, né? E aí juntou essa questão da viagem, que deixa a gente cheio de coisa para fazer. Com esse eclipse, meu Deus, se eu te contar o sonho que eu tive essa noite, Jesus Cristo. Sonhando bastante esses dias? Nossa, eu já tô lá, minha alma já tá lá de volta na Europa já tem alguns dias, né? Mas essa noite ela me falou, olha, já cheguei, seu corpo que tá atrasado. É agora, Mas e principalmente aí? por causa Ah, desculpa, por pode causa continuar. da conjunção de Netuno com Júpiter, tem muita gente sonhando muito, com a mente bem, enfim, trabalhando muito, muito sensível. Tô super, super, super. Nossa, eu tô igual a música Não me lembro quem é, mas eu ando tão a flor da pele que qualquer beijo de novela me faz chorar. Meu Deus, tô desde de ontem de manhã. Eu já abracei uma amiga minha e falei, ai, eu precisava de um abraço. Ela, meu Deus, o que que tá acontecendo? Deixa eu apresentar você então, gente. O Luan, astrólogo. Se eu falar qualquer coisa errada, por favor, me corrija, Luan. Astrólogo, decodificador de nomes. Ele já decodificou meu nome, é um negócio incrível que ele descobre com o seu nome. Tá fazendo doutorado em literatura, né? Falei certo? Correto? Sim. Escritor, cristão. Ele entende de hebraico, gente. Esse menino é muito polivalente. Não tô com o livro aqui para mostrar agora, que eu emprestei, porque eu te falei, né, que eu vendo ele para todo mundo. E esse cara incrível vai falar para nós hoje sobre astrologia e como ela pode te proporcionar autoconhecimento. Que, na verdade, na minha opinião, ela é puro autoconhecimento, a astrologia, né? Fez o meu mapa, incrível, fez o mapa de várias amigas minhas, acabou de fazer de uma amiga minha, né? Não fico mais sem as instruções do Luan quando eu vou trocar de planos, quando eu vou fazer viagem, tudo eu pergunto pro Luan, gente. E você, meu amigo, quem é o Luan pelo Luan? Fala aí pra nós um pouco como é que você foi parar na astrologia, sendo cristão, né? Pois obrigado pelas palavras. Já conheci grande parte das suas amigas já, né? Atendi grande parte das suas amigas. Eu acho que eu gosto de assuntos esotéricos desde da adolescência, assim. Então eu sempre tive contato, sempre estudei. Mas assim, de trabalhar com astrologia é recente, assim, tem uns 2 anos assim que eu atendo, né? Uma amiga minha, que é a Kellen, que escreveu o livro comigo, ela falou, nossa, você precisa começar Ai, a Kelly. atender. Que eu tenho uma tendência, não sei se você tem, de ir acumulando conhecimento e não fazer nada com o conhecimento que eu vou acumulando, né? E aí ela A falou, gente vai não, só por coloca isso no... curiosidade, né? Oi? A gente começa a estudar por curiosidade sobre o assunto e aí, quando aprende, deixa, né? É,
E assim foi com astrologia, e tem 2 anos que eu atendo. O nome eu já tinha algum contato por causa da cabala, né? Judaica, só que eu também nunca me vi atendendo, questão de nome também, então. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tá me ouvindo instantâneo ou tá dando delay? Tá dando um pequeno delay, mas assim, tô te ouvindo bem. Tá dando delay na imagem, não no áudio. Se o pessoal puder Ah, eu colocar se tá percebi. vendo a gente bem. Gente, fala aí pra nós como é que tá chegando pra vocês, por favor. Se tiver com muito delay, a gente tenta sair, entrar de novo e tal, e etc. Mas vamos lá. Fala pra nós, um pouquinho do que é astrologia, o que é mapa astral, como que esse negócio influencia na nossa vida, como é que é possível planetas influenciarem na nossa vida. Você sabe uma coisa que eu já fui protestante, né? A Aninta disse que lá tá ok. Então, o protestante não acredita em nada que seja místico, esotérico, etc. Ou é Jesus ou é essas coisas, né? Mas mesmo naquela época eu pensava assim, mas gente, a Lua, ela interfere nas marés, ela interfere na gravidade do planeta, interfere nos partos, que conforme a Lua muda, né, diferencia, interfere no ciclo dos animais. Será que não é possível que se interfere em tudo que, praticamente tudo que existe, que está ligado ao planeta, não vai interferir na nossa vida? Deve ter algum fundamento, não é do nada que saiu, né? Como eu sou muito curiosa, e quando eu descobri, falei, meu Deus, é um retrato. É um retrato do céu e o macro e o micro, eles conversam, né? Tem uma lei do Kybalion, né, que fala que tudo que está em cima está embaixo, né? Então, de certa forma, a nossa vida é espelho das coisas que acontecem na natureza, né? Eu acho que uma forma interessante de pensar a questão da astrologia é justamente pela natureza. Porque todos os povos antigos desenvolveram alguma forma de astrologia, inclusive o nosso povo indígena tem astrologia até hoje, os maias, os Ah, egípcios, eu os não sabia. caldeus, os hebreus. É uma coisa que eu Então, sempre falava. Gente, mas Jesus foi anunciado para os três reis magos por uma estrela. Então, e outra coisa, para mim, eu acredito que Deus criou tudo que existe. Então, ele que criou as estrelas, os planetas. Então, deve ter alguma interferência. inclusive teve um astrônomo que calculou qual que foi a conjunção que aconteceu no nascimento de Jesus, né? Assim, porque Jesus nasceu no ano 3 antes dele mesmo, né? Ele não nasceu no ano 0, né? Ele nasceu Aham. 3 anos antes dele mesmo. E aí é uma conjunção raríssima de Júpiter. Então, assim, os reis magos, né? Assim, a gente não sabe se é três, isso é uma tradição que criou em cima ali do texto de Mateus, mas a gente sabe que eles eram astrólogos, né? Que foram até Jesus Que através viram da a estrela. anunciação dessa conjunção raríssima, né? Que provavelmente é Júpiter. Ah, então não era uma estrela, era o planeta Júpiter. É uma conjunção raríssima e aí deu esse brilho muito forte no céu, né? E pelos estudos eles já sabiam que era algo muito importante que estava acontecendo, né? E aí eles foram atrás e chegaram até Jesus, né? Mas voltando, Dilânia, então assim, os povos antigos eles sempre tiveram muito contato com a natureza, né? Uhum. Coisa que a gente, de certa forma, foi perdendo muito. Então, a astrologia, da forma que a gente conhece hoje, ela era uma observação principalmente da colheita. Os povos antigos, e até os hebreus mesmo, né, da onde vieram o povo judaico, o ano começava, né, com a primeira colheita, né, lá na cidade. Então, quando tinha a primeira colheita, era o início do ano. E é justamente quando a gente está alinhado com Marte, com Áries, com a constelação de Áries, né? Então eles já começaram a perceber, nossa, toda vez que a gente se alinha com Áries, vem a colheita. Então tem alguma coisa energética com Áries que dá essa ideia de início, de fertilidade. E aí começou, né, essa questão de Áries. E aí depois, quando alinhava com a de Touro, é o período do ano, é uma coisa que é interessante, que é lá no hemisfério norte, né, que começou essa observação.
Então é o momento em que o solo está mais fértil, né? Então é, touro está ligado à questão de fertilidade, né? Está ligado à questão de abundância, enfim. E assim ia, né? Então quando a colheita se espalhava era em gêmeos, né? Por isso que gêmeos tem essa questão de ser múltiplo e por aí vai. Então aí eles começaram a Deixa eu observar te fazer esses uma períodos. pergunta. Aham. Os signos, eles têm uma constelação correspondente, é isso? Sim, é uma constelação Ah, entendi. que não é no sentido, uma constelação não no sentido astronômico, é no sentido arquetípico. Que eles observavam aqueles desenhos, né, os desenhos das estrelas. Hoje a gente sabe que Uhum. constelações são muito maiores, né? Ah, entendi. Então, É. só que Então, tipo naquela assim, época igual eles o nosso pegavam. cruzeiro, é como, posso usar como um exemplo análogo o nosso Cruzeiro do Sul, que sempre, para nós, ele vai sempre formar uma cruz. Então é isso, eles viam aquele conjunto de estrelas que formavam um aspecto, e isso está ligado com cada signo. Ah, que legal. Eu sempre tive essa curiosidade, sempre. Ah, André, eu te mando meu lembrei aqui. A Sim, Lua é dona do meu mapa todinho, do meu também, André. agora, André. Então, são arquétipos, né? E aí, em todas as culturas, em cima das constelações e dos astros, que eles foram percebendo que tinha uma ligação com esses arquétipos, foram se construindo vários mitos, várias questões, igual pegando, por exemplo, Vênus, né? Em toda cultura tem Uhum. alguma pessoa que é venusiana, né? Que é, por exemplo, Maria no cristianismo, que é Afrodite, que é, enfim, né? Então, essa mulher símbolo de fertilidade, em toda cultura tem, né? É Virginal, da verdade. pureza. Então, eles começaram a O perceber sagrado que, de certa forma, feminino, né? sagrado O feminino, sagrado né? feminino, é. Por incrível que pareça, é o regente do meu signo. Pois e outra questão interessante é que começou com essa questão das colheitas, passou para os arquétipos, né? E as mulheres observavam muito em relação à menstruação, né? O período fértil, o período de menstruação, tem uma ligação com a lua. E aí, através da lua, também elas foram percebendo questões emocionais, né? O tanto que a lua afeta, está ligada ao Ciclo nosso lunar, emocional né? também. Isso, é nosso Sim. emocional. É, eu falei disso com a Virgínia aqui também já a respeito. Foi a primeiro papo de primeira que eu fiz. E aí, como é que é feito um mapa, Luan? Como é que é? Já me disseram que um mapa é um retrato do céu na hora que a gente nasceu. Até aí, beleza. Mas como é que vocês interpretam isso? Como é que vocês leem? Quais são as características que constam no mapa que vão falar, vão dar informações para você a respeito do dono daquele mapa? O mapa ele é um retrato do céu no momento em que a pessoa nasce. E para a astrologia, a gente acredita que quando a pessoa nasce, né, no momento em que ela nasce, ela começa a trocar energias com o mundo, né? Porque esses povos eles iam percebendo isso, que a gente troca energia com a natureza, né? Para esses povos antigos, né, inclusive igual aqui nos nossos povos indígenas, eles creem que tudo na natureza é vivo. As árvores são vida, são energia, as águas, as estrelas, o céu, né, os mares, né? Então a gente começa a trocar essa energia, né? Então, de certa forma, a gente não sabe se, na verdade, as coisas da natureza traduzem o que a gente está sentindo ou se a gente traduz o que a natureza está passando, os ciclos da natureza. Ou talvez tenha alguma correspondência, né? Mas, de certa forma, a gente se comunica com essa criação o tempo todo. O tempo todo a gente está se comunicando com isso, querendo ou não. Estando consciente disso ou Hoje não, a gente está se a, comunicando. a física quântica, da perspectiva da espiritualidade, estuda e fala isso hoje, na verdade. Que Deus é, digamos assim, a energia maior, a energia criadora, né? Como se fosse a energia que corre aí nos nossos fios, a nossa eletricidade. E todas as coisas foram criadas através dele, e ele também deixou escrito que ele está dentro de nós. Então, ele é como se fosse ali o código genético, mas todas as coisas são e estão em Deus. Então, tudo está conectado. O meu professor de física quântica, inclusive, o mantra dele é: todos somos um.
nós estamos todos igual uma rede neuronal dentro do cérebro, né? Nós estamos todos interligados, todos conectados, inclusive, não é só com as pessoas, inclusive com o planeta, com as estrelas, com tudo que é vivo, porque tudo é feito de energia, né? Olha lá, a Cami está perguntando se existe a possibilidade do mapa se alterar ao longo da vida. É possível isso? Não, o mapa, esse mapa natal, né, que a gente estava falando, ele não se altera, né? Tem gente que fala assim, o ascendente muda, isso não é verdade. O que acontece é que cada ano, e aí isso se chama Revolução Solar, o tema do seu ano é um tema específico, né? Então é como se você tivesse o mesmo corpo, mas você trocasse de roupa uma vez por ano. De uma maneira bem... legal. Uma analogia, né? Ficou bem ficou um exemplo muito bacana de se entender. E aí, assim, a gente troca uma vez por ano, mas a gente vai trocando acessórios o tempo todo, né? Então, essa comunicação, ela não para. Então, assim, você é o seu corpo natal, só que com essa troca constante de adereços, né? Então, nesse sentido, você está sempre recebendo estimulação. Essa estimulação, esse estímulo do universo, ele não para quando você nasceu, né? Assim, foi só naquele momento, né? É por isso que a gente tinha falado de fazer a minha revolução solar no meu aniversário, então. Sim, para você estar próximo e saber. Esse ano não vai passar. Ano passado a gente não conseguiu, porque eu estava viajando e cheio de coisa, mas desse ano não passa. Então, mas aí voltando, então, é o retrato. Era. Tá com delay, desculpa. Esse retrato. Oi? Ai, meu Deus. Tá com delay para você. Tá tudo desincronizado. Vamos tentar sair e entrar de novo? Só que você tem que sair, você consegue? Para ver se melhora isso aqui. Consigo. Vai lá. Sai que eu te chamo de novo. Gente, a gente está tentando aqui sair e entrar de novo, porque está desalinhado o nosso tempo. E aí tá ficando estranho para vocês, para quem está assistindo. Melhorou agora, Luan? Estou selecionando um filtro aqui. Eu acho que agora tá melhor. Para mim tá melhor. Para mim parece que sim também. Para mim tá melhor também. Então let's go. Que bom, funcionou. Vamos embora. Mas aí eu estava dizendo que esse é o retrato do céu e aí a gente faz uma leitura, né? E aí a gente tem os astros, né? A gente tem o Sol, a Lua, Vênus, Mercúrio, né? Júpiter, Saturno, Urano, enfim, todos os astros, e eles têm um ciclo deles, né? Alguns são mais rápidos, né? Alguns, igual, por exemplo, a Lua, são mais ou menos 28 dias, o Sol um ano, né? Enfim, então eles vão circulando. Então, no momento em que você nasceu, o Sol, né? Cada astro ele estava em alguma dessas constelações, né? E aí, então tem isso, né? O astro, ele é como se fosse um ator, né? Então ele vai atuar em alguma das constelações. E dependendo da constelação que ele atua de uma forma, né? E a gente tem 12 casas que são as áreas da vida, né? Então, ou seja, é como se ele atua de uma forma e em um cenário da sua vida. Então, os astros também... Deixa eu te fazer uma pergunta. Então, dentro do mapa a gente tem as 12 casas e todos os mapas vão ter todos os signos, é isso? Todos os mapas têm as 12 casas, então todo mundo tem os 12 signos. Isso é algo que foi bom você ter perguntado, que é bom a gente desmistificar, porque a gente é muito apegado ao Sol, né? A nossa sociedade é muito solar, né? E não à toa, né? Porque o símbolo do Sol é Hércules, é Jesus, é Krishna, né? É essa manifestação do Sol, né?
Então, por exemplo, a gente costuma falar, a pessoa é sagitariana, é canceriana, é capricorniana. Isso é analisando só o Sol. Mas aí a pessoa tem Esse a é o signo Lua e outro solar. astro. É o signo solar. Isso. Ah, legal. Uhum, legal. E aí tem o ascendente, né? Eu Tem um pareço demais meu ascendente. ascendente. Entendi. E aí, como é que é feita essas análises? E aí essa análise ela é feita, né, por onde estava posicionado, por onde estava posicionado esse astro, em qual constelação, em qual casa. E além disso, os astros também eles fazem aspectos, né, dependendo do ângulo que eles estão, né, e alguns desafiadores, igual quando a gente tem um astro oposto ao outro, ou quando eles estão juntos, né, então eles também se comunicam, né. Então, por exemplo, eu vou criar um exemplo. Você tenha é, um Mercúrio, por exemplo, atuando em uma área da sua vida que está ligada à comunicação. Ele pode te ajudar, por exemplo, na área de trabalho, ou ele pode te atrapalhar também em relacionamento, né? Então é por isso que às vezes uma pessoa em uma área, por exemplo, ela fala super bem, em outra ela não se expressa tão bem, em uma ela se relaciona bem e em outra não, né? Que ela tem esses entraves e esses facilitadores, né? Mercúrio deve estar na minha área de fala do meu mapa, porque Você Mercúrio é o planeta gosta, da né, comunicação, né? Imagina se eu gosto de falar. Meu pai era político, né? Eu nasci já expansiva. A Camila fez uma pergunta super bacana, que eu acho que é uma dúvida que muita gente tem, porque, olha, eu que já sou super curiosa sobre astrologia já tem um tempo, a gente já fez meu mapa tem um tempo, né? Eu já leio a respeito tem um tempo. Eu ainda tenho desinformações sobre Quiron. Ela perguntou sobre o K no mapa é o Quiron, né? É isso? da letra K que tem no mapa? Sim, o Quiron. É o Quiron. Eu ainda tenho desinformações sobre o Quiron, ainda sei pouco. Ontem eu li um negócio e falei, nossa, que legal, eu não sabia que Quiron também representava isso. E aí ela tá perguntando, o que ela pediu aqui? Quando possível, falar um pouco do Quiron que tem no mapa. O Quiron, ele não é um astro, ele é um ponto que é calculado e ele é baseado num ser da mitologia que era o Quiron, que ele está ligado era um ser da mitologia que ele conseguia curar todo mundo, só que ele não conseguia curar a ele mesmo. Então ele tinha essa questão trágica de curar todo mundo, mas não conseguir curar a si próprio. Então, todo mundo tem alguma área na vida em que você consegue auxiliar muitas das pessoas, mas você tem esse bloqueio em relação a você mesmo. Então, por exemplo, uma pessoa que tenha Quiron na casa 3, por exemplo, que está ligada à comunicação. Então, às vezes, é uma pessoa que consegue estimular muito as outras pela fala, incentivar, mas ela mesma não acredita no que ela fala. Então, aquela pessoa que dá conselho para todo mundo, mas ela não acata aquilo que ela fala. Ou então, às vezes, a pessoa tem que ir na casa 2, que é na casa financeira. É uma pessoa que, às vezes, ajuda muitas das pessoas, dá dicas de carreira, dá ideias muito interessantes, mas ela mesma, a vida financeira dela, ela não consegue. Então, o Quiron é uma ferida, né? E é por isso que é uma ferida, porque ali é um ponto que dói, né? Mas é um ponto que você consegue ajudar muitas pessoas justamente por ter aquela ferida também, né? Interessante. Isso faz muito sentido onde está o meu Quiron no meu mapa. Faz muito sentido também. Ô, Luan, deixa eu te fazer uma pergunta. Quero saber se procede o que me disseram. Me disseram que o signo solar é a sua essência, né? A sua personalidade interna. É isso? E que o Sim. ascendente. Duas coisas que eu quero perguntar sobre o ascendente. Uma vez me disseram que geralmente o nosso ascendente é o mesmo signo solar da nossa mãe. Isso procede? Não necessariamente. Ah, tá. E segundo, que o ascendente é a forma como você se mostra no mundo, né? Sua personalidade externa, é isso? Viu, gente? Sim, Entendendo por que eu sou assim? Porque eu sou libriana, libriana
o Libra gosta de amor, de harmonia, de equilíbrio, né? O diplomata. Mas meu ascendente é Áries, aí Satanás é o cara briguento, conflituoso, O egoísta. conflituoso, porque é como se o nosso ascendente fosse o nosso cartão de visita. Então, assim, quando você acabou de conhecer alguém, eu vou usar uma analogia que é muito comum aqui em Minas Gerais, assim, que por exemplo, como se o ascendente fosse a sala. Então, quando você acabou de conhecer alguém, você traz a pessoa para a sala, né? E aí ela vê uma área uma área da sua vida. E inclusive a área que você arruma, que você deixa a sala toda arrumadinha, que é como você gosta de se mostrar para as pessoas, né? Só que conhecer o quarto lá, a bagunça, e também as coisas que você gosta, as questões que são mais fortes suas, é só uma pessoa, à medida que ela vai passando o tempo, ela vai ganhando intimidade com você, né? Então, a nossa essência, Esse é o a solar. pessoa só vai o solar. O solar é o nosso quarto, né? Então, uma pessoa, por exemplo, é muito comum a pessoa falar assim, nossa, eu conheci você, eu achava que você era assim, e depois eu fui percebendo que você tem essa qualidade que é legal. Enfim, né, você tem isso, esse traço na sua personalidade que é muito forte. Porque o sol, a gente tem uma tendência... Se for pensar bem, a gente, quando conhece uma pessoa, reconhece melhor o ascendente dela do que o signo, então, né? Sim, e é por isso que muita gente não se reconhece no solar, né? E outra coisa que tem muita gente que tem dificuldade de expor o sol dela, né? Tem gente que fica com o sol apagado, né? Então, depende muito de como que o sol está posicionado, né? Então, o sol é algo que a gente não mostra para todo mundo e algumas pessoas ainda têm dificuldade. Você pode falar para nós quais são as 12 casas? Se tiver um mapa aí para mostrar também. Acho que você não tem impresso, né? Ninguém costuma imprimir o mapa, né? Eu não entendi a sua pergunta. Você pode falar para nós quais são as 12 casas? E se você tiver um mapa para mostrar para a gente também seria legal. Mas geralmente as pessoas não imprimem, né? Eu tenho o meu impresso aqui, eu não sei se vai dar para ver, né? Ah, que legal! Dá para ver. Então, dá para ver mais Aqui, ou menos. aqui Os tá a símbolos de marquinha fora do... são os planetas, é isso? esses símbolos aqui são os planetas, né? Que estão aqui dentro aqui, e aqui são os Dentro signos, né? E aqui e eles das estão constelações. nas casas, né? Aqui está marcado o Ah, AC, tá. que é o ascendente. Então, Uhum. no meu caso aqui, eu tenho ascendente em touro, né? Que é o símbolozinho de touro. E aí vai Uhum. caminhando, né? Casa 2, casa 3, casa 4 e vai fechando o ciclo aqui, né? Eu tenho o Sol em Áries, né? O Ah, símbolozinho do Sol, essa bolinha aqui. uhum. E E são a quantas questão casas lá? são 12 casas, que são os 12 signos. E você pode contar para nós quais são? Porque as casas são as áreas da nossa vida, é isso mesmo? Sim. Aí a gente tem a primeira casa, que é a do ascendente, né? Que é essa casa que fala mais sobre a forma que a gente se coloca no mundo. A casa 2 que fala mais sobre questões financeiras, sobre recursos, enfim, né? Sobre raízes, né? Tradições familiares, enfim. A casa 3 que fala muito sobre como nós nos expressamos, é, assuntos que nos interessam, percepção do mundo, né? A casa 4 que vai falar sobre família, sobre as coisas que a gente gosta de fazer sozinho, os momentos nossos mais reservados, os nossos bastidores, né? Tá aqui na casa 4. Casa 5 que fala sobre hobbies, coisas que a gente gosta de fazer, né? Filhos, possibilidade de filhos, né? Como que a gente agiria se a gente tivesse filhos, né? Casa 6 rotina, saúde, né? Como que a gente se porta no trabalho, tá aqui na casa 6. Casa 7 fala sobre namoros e casamentos, né? Relacionamentos longos, parcerias de trabalho, né? Casa 8 fala muito sobre questões que a gente tem mais internas, né? Então, dores, momentos de transformação, questões internas. Casa 9 sobre conhecimento, faculdade, viagens.
Casa 10 carreira, vocação, legitimação social. Casa 11 fala muito sobre amigos, sociedade. E casa 12 fala sobre traumas inconscientes, sonhos. Então, essas são as 12 casas. E deixa eu te perguntar, então, os seus planetas, eles estão aí... por exemplo, tem casa que tem 2 planetas, é isso? 2 signos? Sim, eu tenho... Planeta não, 2 signos. Isso, tem um bondinho, no meu caso aqui, tem um bondinho aqui, né? Deixa eu aproximar. Tem um bondinho aqui. 4 tem astros. 4 astros, Tem mais 3. Tem mais 3 aqui. Então, eles podem estar juntos, né? E aquela questão que eu falei que eles conversam entre si, olha, essas linhas aqui são os diálogos que eles estão estabelecendo, tá vendo? Ah, entendi. Bacana. Então, além de poder ter mais de 3 planetas, ou mais de um astro dentro da mesma casa, tem mais de um signo na mesma casa também? Sim, porque eles dividem a casa, né? O que conta é onde a casa começa, né? Então, mas ele recebe influência de mais signos também, a casa. Ah, interessante, interessante. O seu mapa astral é reencarnatório, né? É isso? Tô falando certo? Você fala se ele é kármico? Isso. Palavra correta, obrigada. A palavra correta é kármico. Tem como fazer leitura kármica também. Tem uma área da astrologia que é só de astrologia kármica, que avalia também questões de vidas passadas para as pessoas que acreditam em vidas passadas também. É possível fazer essa leitura no mapa astral também. Ah, que legal, que legal. Conta para nós o que dá para saber a respeito de si mesmo no mapa, Luan. Se dá para saber a respeito, sem problema, da gente mesmo no mapa? O que a gente consegue saber sobre si mesmo? Como que a gente pode buscar autoconhecimento no mapa astral? Ou, na astrologia, de forma geral, né? A gente está usando o mapa astral só como exemplo, mas tem outras ferramentas também. Sim. Eu acho que dá pra gente saber muita coisa, assim, pesquisando até sozinho mesmo. O mapa astral é lógico que é algo que vai demandando estudo, né? Mas dá pra gente saber, por exemplo, vocação. Eu atendo muitas pessoas que têm... não sabe qual carreira que ela deve seguir, né? Então, o mapa astral dá dicas de onde ela pode atuar, áreas que ela pode estudar, tipos de pessoas que é melhor para ela relacionar, né? Então, tem vários aspectos que estão ligados a dores, traumas, né? Aspectos que precisam ser trabalhados, desenvolvidos, né? E porque é outra coisa, né? Nada no mapa é sacramentado, assim, essa coisa, o mapa ele não é fatalista no sentido assim, olha, igual a música da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, sempre você assim, Gabriela, né? E também cada aspecto ele tem aspectos, cada elemento no mapa tem aspectos mais luminosos ou sombrios, né? Igual, por exemplo, as pessoas gostam muito, né, em páginas de memes, gostam muito de pegar o lado sombrio, né? Por exemplo, pegando Áries, igual você estava comentando, Áries é brigão, Áries é impulsivo, Satanás, mas Áries também é o lado da pessoa que toma iniciativa, da pessoa que é líder, da pessoa que é inovadora. Então, assim... por exemplo, se você tem Áries, por exemplo, na sua casa 10, que é a casa do trabalho, você pode ser uma pessoa que vai desenvolver algo totalmente inovador, você tem uma energia para liderar uma equipe, para ser empreendedor, né? Você não necessariamente precisa ser uma pessoa brigona, né? Porque Áries, ele é um pouco... ele gosta muito de si mesmo, né? Geralmente vem com uma autoestima legal, né? Então é uma pessoa que consegue se desbravar e se colocar bem no mundo, né? Sim, é uma energia mais voltada para ele mesmo, né? E aí os signos também, eles têm opostos complementares, né? Igual, por exemplo, no caso de Áries,
o oposto complementar dele é Libra, que já é a pessoa que se doa, às vezes até demais, né? Então, a gente precisa ter um equilíbrio, né? Porque se a gente ficar muito voltado para o eu, a gente, né, perde muita coisa no mundo, né? Se a gente também ficar se doando demais também, a gente se anula também, né? É verdade. Bom, no meu vem os dois juntos, né? Que é para equilíbrio mesmo, né? Harmonia, para equilibrar as coisas. E o que significa essas comunicações que você mostrou para a gente que os regentes fazem entre si? São aspectos, né? Porque dependendo do grau que eles estão um no outro, eles vão estar porque aí tem uma questão, assim, tem os elementos, né? Os signos eles são divididos nos 4 elementos, né? Fogo, terra, ar e água. E aí tem elementos que conversam melhor um com o outro, né? Igual, por exemplo, o fogo ele se dá bem com ar e o terra se dá bem com água. Então, se tiver, por exemplo, astros, por exemplo, em fogo e água, são 2 elementos que não combinam muito. Opostos, né? Então, vai ser desafiador, né? Isso é legal você trazer essa palavra, porque é, eu vou citar algumas coisas que eu já ouvi, tá? Se eu falar alguma coisa errada, você me fala. Por exemplo, a Revolução Solar, que eu já falei de fazer com você, que é quais são as potencialidades para o meu ano, né? A gente fez uma astrocartografia para verificar quais eram os potenciais de uma determinada região geográfica para a minha vida. E eu já ouvi falar também em sinastria, que é a sinastria, a avaliação do mapa de um casal junto. Isso. E aí tem gente que fala assim, por exemplo, eu que sou Libra, ar. E aí um dos meus parceiros, um dos meus últimos parceiros é Terra, que é Capricórnio. Então, assim, não vai dar certo, né? Tem gente que fala assim, nossa, é impossível dar certo. E daí é interessante você trazer essa palavra. Não, não é que é impossível dar certo, é que é um desafio grande, né? Sim, Nada é determinista, né? não é determinista. A astrologia, ela tem esse aspecto de analisar, igual a sinastria, né, de analisar combinações, né? Então, quando você se encontra com alguém que os elementos estão afinados, né, igual um grupo, né? Por exemplo, se você, suponhamos, né, que você seja soprano e aí você encontra com uma pessoa que vai cantar, que seja soprano também. É muito mais fácil vocês se afinarem numa mesma nota, né? Agora, você vai cantar você e uma pessoa talvez seja contralto, por exemplo, ou sei lá, seja tenor, né? Cante em outra afinação. Significa que vocês não vão conseguir cantar juntos? Não, mas vai ser mais desafiador. Talvez você vai ter que abaixar um tom, talvez a pessoa vai ter que subir um tom, né? Até vocês acharem uma afinação que seja agradável para os dois, né? Harmonizada, né? Harmonizado, é. Eu acho legal falar isso, porque a Karina entrou aí, a nossa amora dos números. Ela entrou, inclusive, ela entrou com o Constelar, que é da constelação. Mas ela faz o mapa numerológico. Acho que eu já botei vocês em contato também, né? E a gente sempre fala sobre isso, eu e ela, ó, não tem nada determinado. E daí ela fala dos números, né? Aí eu falo do espiritismo. Então, assim, gente, não tem determinismo. Não existe uma coisa que foi estabelecida e é aquilo e não tem conserto, não tem flexibilidade. Deus deu livre-arbítrio. Então, para tudo na vida, tá? É que nem ela falou. E tem coisas que são mais desafiadoras, não quer dizer que não vai dar certo. Então, o meu mapa astral diz que eu tenho que, eu que sou ar, tenho que me relacionar com signos de fogo. A Karina disse que tá lá, tô aqui, preciso falar com esse homem. Ai, desculpa. É bem isso, amiga. Ele vai te ajudar pra caramba, porque, nossa, o que ele fez pra mim é igual o seu mapa numerológico, impressionante. Eu acho isso muito legal, da gente ir conhecendo as ferramentas, sabendo que essas coisas elas trazem, na verdade, elas nos ajudam a entender muitas características da nossa vida, né? E quais são os desafios que a gente vai encontrar. Por exemplo, eu fiz uma astrocartografia com o Luan, porque eu tô me mudando de país de novo, eu tô saindo do Brasil e indo para Portugal.
Eu nunca vivi em Portugal. E eu sei que cada lugar tem uma energia diferente. Então eu falei assim, Luan, eu quero saber quais são os potenciais desse lugar para mim, né? E aí me mostrou ó, o seu mapa combinado com o Mapa Mundi, vai potencializar essas duas coisas na sua vida, sim. A energia vai estar atuando muito sobre elas. Então, se você quiser trabalhar essas áreas, é uma hora que você está levando, tipo assim, o universo está empurrando, então você tem uma ajuda mais forte. Não quer dizer que eu não possa falar e mexer com outras áreas, ou dar mais importância para outras áreas. Eu só fui descobrir onde é que eu estou recebendo mais ajuda do universo. Falei certo, Luan? Tentando traduzir aqui. Certinho. Certinho? E para você, como é que você usa na sua vida pessoal? Pois é, eu acho que aquele ditado que casa de ferreiro, Casa espeto de de pau, ferreiro, espeto de pau. porque eu tenho coisas que eu tenho muita dificuldade não dificuldade, mas assim, eu demoro a perceber. O meu mapa ele fica aqui na minha frente o tempo todo, assim, e tem vezes que passa assim muito tempo e aí eu observo e falo, porque eu acho que é um exercício de observação, né? A gente Faz consegue perceber sentido. mais no outro porque a gente perceber na gente está mexendo com sombras nossas, né? Então a gente acho que tem coisa que a gente finge que não vê na gente mesmo, né? Aí chegou nesse ponto. Autoconhecimento, gente. Por exemplo, eu sempre quis ser muito librianinha, né? Porque muito diplomática e gosto de ser altruísta, né? Antigamente eu precisava muito de aprovação, então a pessoa altruísta tende a ser aprovada na sociedade, né? Mas o libriano, de forma geral, é diplomático, gosta da harmonia. Eu sou muito sociável, eu tenho uma facilidade enorme de fazer amizade, isso é muito característico do Libra. Mas eu não queria enxergar o meu ascendente ariano, eu nem sabia, na verdade, alguns anos atrás, o que era isso, né? E aí, quando eu descobri essa questão do ascendente, eu falei, nossa, faz sentido. Porque eu tinha uns conflitos assim, de como é que eu posso ser. Eu tinha uma amiga que me chamava de dona encrenca. Eu pensava assim, como é que eu posso ser briguenta desse jeito sendo libriana, né? Mas olha que interessante. Primeiro, geralmente eu arrumo briga porque eu sou meio justiceirinha, digamos assim. E aí o símbolo de Libra é a balança, né? Então, eu não gosto realmente de ver uma injustiça acontecendo, uma pessoa sendo injustiçada. Era onde geralmente aconteciam os conflitos. Comigo também, eu também não gosto de ser injustiçada, mas muitas vezes eu deixava por isso mesmo. Mas aí eu descobri também, poxa, mas é por isso, o ariano tem essa coisa de ir. Adianta também eu não gostar de injustiça e não ter o ímpeto do ariano de lutar contra? Ficar só lá choramingando, reclamando que isso é injusto? Não adianta, eu vou ficar na reclamação, né? Então, casa é muito legal. Eu aprendi muito sobre mim quando você me falou. Nossa, quando você me contou onde estava meu Quiro, eu falei, gente. E detalhe, né? Aí casa a astrologia com a minha crença, que é o espiritismo. Então, segundo a minha crença, a minha doutrina acredita que é você quem pré-determina tudo para sua vinda aqui, para sua encarnação. Ou seja, você estabelece, na verdade, quais são os seus desafios, quais são os testes que você gostaria de passar, quais são as áreas que você quer evoluir. Então, você faz ali um planejamento reencarnatório, que você pode mudar ao longo da sua vida. É só um plano de traçar, não quer dizer que você vai seguir a risca, até porque a gente não lembra. Então, eu acredito também que eu escolhi nascer naquele momento, porque já que no planejamento reencarnatório eu coloco as coisas que eu quero evoluir, aprender, desmistificar ou curar, e aí o meu mapa astral, né, os astros naquelas posições, eles vão me ajudar com isso, para mim faz total sentido. De que no meu planejamento eu escolhi aquele momento ali de nascer, de vir e tal, para poder me ajudar nesse percurso. Você sabe que veio uma dúvida aqui agora? E com relação aos os partos que são pré-estabelecidos horário, Luan? Cortou, eu não entendi o final da pergunta, como é que é? Tem alguma diferença quando a pessoa nasce de parto normal ou de cesariana? Porque no parto normal, basicamente, é a criança que escolhe quando ela quer vir, né? E a cesariana, se ela for uma pré-agendada, são os pais quem escolhem. Isso afeta o mapa? Tem alguma influência? Não afeta. Eu acho que
assim, né, pegando, eu também acredito muito nessa questão de planejamento, né, assim, da pessoa. Acho que mesmo quem não acredita em reencarnação, a questão até transgeracional, né, a família, ela se prepara para receber o clã, né, se prepara também para receber aquela vida, né, e a relação também porque tem um livro que chama Astrologia e Destino, né? Que ele fala sobre isso. A gente tem um livre-arbítrio, mas de certa forma a gente atende a uma agenda, né? A gente atende a um plano maior, né? Que nós, né? A gente não tá Dentro aqui da nossa. casualmente nesse mundo, né, ao Léo, né? Sim, a gente tem um propósito, né? A gente tem aonde a gente quer chegar, né? Então, assim, mesmo uma família que escolhe fazer. Opa. Ih, gente, Luan deu um frozen ali. Pra mim, ele tá rodando, tá congelado. Tá aparecendo pra vocês? Xiii, acho que a internet dele tá meio lenta. Eu vou complementar aqui, então, o nosso pensamento. Uma coisa que eu acho interessante, como eu já fui frequentadora da igreja protestante, e amo, 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 ainda uso a Bíblia para muita coisa, ainda estudo, eu acredito que o que a gente vê no mapa, por exemplo, são o que nós chamamos de os planos de Deus, os sonhos de Deus para nossa vida. Porque se a gente, no Espiritismo também a gente acredita que o planejamento reencarnatório é feito com as instâncias superiores, né? Que nós temos mentores, que nós temos pessoas que nos ajudam, o que o catolicismo e o protestantismo chama de anjos da guarda, né? Então, é claro que se a gente ainda tem que aprender, todo mundo tem mestre, né? Então, que a gente também fez essas escolhas de acordo com os mestres. Então, é o que eu chamava no protestantismo, quando eu estava lá, de os sonhos de Deus, né? Os planos de Deus, que são maiores que o meu e etc. Ele está tentando entrar aqui. Entrou, deu certo. Foi eu que travei? Foi você que travou e caiu. Acho que essa internet ela não está muito legal hoje. Nossa, aqui E a gente tá em Mercúrio retrógrado, né? A gente fez a live bem em Mercúrio retrógrado. E aqui tá bem nublado aqui em Minas, não sei aí, mas. Não, aqui tá sol e frio. Aí não faz frio, né? Aqui no Paraná faz frio. Aqui tá bem friozinho. Tanto que eu tô de blusa de lã. Tá bem friozinho aqui. Olha lá, travou de novo, gente. É o Mercúrio retrógrado em ação. Tadinho do Luan. Para quem não sabe, gente, Mercúrio é o planeta da comunicação. Ele rege as comunicações. Quando acontece esse movimento dele retrogradar, e se eu falar alguma coisa errada aqui, espero que o Luan me corrija depois. Quando ele retrograda, ele está fazendo um movimento, digamos que é o contrário, ou seja, trava a comunicação. É natural acontecerem bloqueios em redes internacionais, é natural ter problemas de comunicação entre líderes de país, porque daí eles tentam se expressar de uma forma e acabam falando outra coisa, e por aí vai. Eu tô falando aqui, Luan, do Mercúrio retrógrado, quais são as influências. Ixi, agora você ficou escuro. Você tá com a mão na câmera? Gente, não tá te vendo. Agora voltou. Agora voltou. Agora voltou. Eu acho que a minha internet tá ruim mesmo. Será que se você tentar o 4G não ficar melhor? Eu acabei de colocar no 4G para ver se melhora. Nossa, a sincronia agora tá melhor. A gente tá conseguindo se falar um pouquinho mais rápido. Então o 4G tá melhor do que o Wi-Fi. Eu tava falando que as suas quedas aí é do Mercúrio retrógrado, porque ele influencia, né, nas comunicações, que cai rede, que às vezes os líderes dos países dão um comunicado e estão querendo falar uma coisa, falam outra, porque ele está retrogradando, né? Se você quiser aproveitar o ensejo para falar um pouquinho aí dessa benção do MR. Virgínia, cadê Virgínia? Todos os astros, com exceção dos lunares, né, que é o Sol e a Lua, todos eles ficam retrógrados em algum momento, né? Vênus, Marte, todos eles ficam. Inclusive, por exemplo, a pandemia ela começou justamente quando o Plutão ficou retrógrado em Capricórnio, né? Então, quando os astros eles ficam... O que significa ele estar retrógrado em um signo específico? Ele tem, no movimento que os astros fazem, ele não, a gente acha que tem uma imagem de que na escola a gente aprende que ele
fica circulando, né, como se fosse uma esfera O Sol. redondinha, né, Aham. em torno do Sol. Só que é meio elíptico e é irregular o movimento dos astros, né? Então, dependendo do movimento que ele faz, ele... Sabe aquela ilusão de ótica que você está passando do lado de um carro e parece que ele está andando para trás porque você está... Aham, a roda, Então, né? É por causa do. Sei. o astro, ele é a mesma coisa. Dependendo do movimento em que ele entra, a gente fica com a impressão de que ele está andando para trás, essa retrogradação, porque ele parece que ele fica mais lento. E aí quando ele está nesse movimento de retrogradação, ele começa a revisar algumas questões, né? Então, e o que a gente mais sente é o Mercúrio, né? O Mercúrio, porque quando o Mercúrio entra retrógrado, né, e ele é um astro muito rápido, aí afeta telecomunicações, a nossa comunicação, o nosso entendimento, aparelho queima, a pessoa perde arquivo, né? Nossa. E ele estar retrógrado em Capricórnio significa o quê? Que ele foi naquele signo que ele começou a fazer esse movimento, é isso? Não, eu estava falando de Capricórnio, foi a pandemia. Da Começou pandemia. quando Plutão ficou retrógrado. Plutão é o planeta que rege o quê? Plutão é o da morte, né? E das transformações, né? E a gente está com... O Plutão, ele é geracional, né? Ele fica anos num signo, né? Eu acho que eu e você, acho que nós somos assim, você deve ser também de Plutão em Escorpião, né? Eu não me lembro. Até vou te perguntar depois você explica. Porque é a geração que pegou ali dos anos 80, né? Então, assim, cada geração também vem trabalhar uma coisa também. Então, Plutão em Escorpião, você vê que a própria estética dos anos 80 é uma estética mais dark, é uma estética mais sombria, as músicas, né? São coisas mais internas, é verdade. Aí depois a próxima geração, que foi nos anos 90, que foi Sagitário, que foi a que quis, é justamente a geração que descobriu, assim, né, que popularizou a internet, que começou os debates sobre questão de gênero, então a questão da liberdade, foi com a geração de Sagitário, né? E durou até grande parte ali dos anos 2000, começou a de Capricórnio, né? Que é a que a gente está agora, ano que vem, a gente passa para Aquário, mas em Capricórnio a geração que começou a discutir questão do trabalho, né? Então, você vê questões de leis trabalhistas, a própria pandemia meio que forçando a gente a repensar a nossa relação com fica em casa, economia, né? Então, são assuntos fortes dessa geração agora. E a próxima vai questionar a internet, a geração de Plutão em Aquário. A gente já espera que vai ser... Porque tem gente que você sem ler tem um tempo, né? Eu acho que eu já estou sentindo, porque eu já ando questionando muito as redes sociais dentro da minha cabeça já. A gente já está sentindo, né, essa sombra que Aquário já está projetando já, né? Como é que eu vejo... Agora eu vou te... Nossa, eu sou muito leiga nesse assunto, Luan, porque eu tenho um mapa que você me mandou, inclusive, e eu tenho aquele que eu te mostrei, que eu fiz lá no astro.com, que é gratuito, mas eu não consigo ler aquele mapa, né? Aí ele traz, assim, a informação de quem que tá em cada casa, mas eu não sei ler aquilo. E mesmo no próprio mapa tem ali quem que tá, mas eu não sei o significado, eu não sei o símbolo de cada signo. Como é que eu descubro, tipo, onde é que tá Plutão no meu mapa? Ou onde é que tá Pois eu acho que para começar a estudar astrologia, o primeiro passo é estudar essa simbologia. Se jogar lá símbolos, astrologia, você vai achar alguma tabela, e aí tem que decorar mesmo, assim, porque para você saber, né, bater o olho e saber, olha, isso aqui é Plutão, isso aqui é Vênus, né, esse aqui é um símbolo de peixes, né, Então, na internet você acha tabelinhas, assim, o primeiro passo para quem quer estudar astrologia decorar mesmo os símbolos, porque ele já facilita bastante. Até para você ler o seu próprio mapa, né? E aí depois você pode fazer um exercício de buscando até textos mesmo na internet, né? Assim, o que é ter uma lua em Escorpião, por exemplo, né?
A Lia Will, que ela falou que ela tem dificuldade de entender o ascendente e o signo. Não, tá? Ela falou assim, afinal o que eu sou? Meu ascendente e o meu signo. Acho que ela entrou faz pouco tempo. A gente falou sobre isso, Lia, que o signo solar é a sua personalidade interna e o seu ascendente é a sua personalidade externa, como você se mostra para o mundo. Ah, ela fez uma pergunta legal ali, ó. A minha lua é escorpião. Fala para nós o que significa essas luas. A lua em escorpião é a mais desconfortável para a lua, né? Porque a lua ela tem uma relação muito forte com a emoção, né? Ela tem uma ligação com o feminino, ela tem ligação com o ciclo menstrual, ela tem ligação com a mãe, né? Então, assim, se eu fosse resumir o que é a lua, é essa sensação que a gente tem desse aconchego da mãe, né? Então, assim, isso é um traço da nossa personalidade muito grande, esse carinho, né? Esse afago da mãe. E a gente fica buscando isso a vida toda, né? Basicamente é a lua nosso emocional, são as nossas emoções, é isso? As nossas emoções. E aí é Ah, a nossa relação com esse materno, né? Com esse cuidado, né? E aí a lua, quando ela está em escorpião, e aí você imagina, né? A lua ela quer expressar a emoção. E escorpião quer internalizar as coisas, né? Então, quem tem lua em escorpião tem uma dificuldade muito grande de compreender o que sente, de expressar o que sente, digerir, diluir as questões, né? Então, muita coisa acontece nos bastidores, muita coisa a pessoa vai recalcando. então quer dizer que vira basicamente um desafio muito grande para a pessoa, é uma coisa que ela tem uma certa dificuldade, digamos assim. De se compreender emocionalmente. Que interessante, que interessante. Fala uma característica para nós que é muito sua do seu mapa, Luan. Aí eu adoro, por exemplo, o que você já deve ter percebido, né? Deixa eu pegar aqui algo. Por exemplo, né? Eu tenho a Lua, vou pegar a Lua aqui mesmo, né? Assim, a Lua em Sagitário, né? A Lua em Sagitário, Sagitário fala muito sobre questão de distância, sobre questão de conhecimento, enfim, mas Sagitário também está muito ligado à alegria, né? Está muito ligado à natureza, enfim. Então, São os emocionalmente, eu hippies, sou uma né? pessoa. São os São pés os de amor, hippies, né? né? Emocionalmente, os pais do amor. Emocionalmente, eu sou uma pessoa que gosta muito de ficar fazendo piadas, e isso é um mecanismo sentimental, né? Emocional, né? É o Chandler. É, é um Chandler que tem um certo desconforto social e encobre isso fazendo graça, né? A Camila perguntou o que significa a lua em touro. Aí a lua em touro já é o oposto, né? Assim, da lua em escorpião, né? Ela já quer sentir essa segurança, né? Então, assim, é uma pessoa que busca segurança, busca estabilidade nas relações, nas amizades, na vida, né? Então, por exemplo, para uma pessoa com lua em escorpião, ela tá, por exemplo, vai depender do conjunto do mapa, né? Mas, por exemplo, uma pessoa, ela tá num relacionamento que ela sente firmeza, ela se sente muito bem, ela tá num concurso, tá num emprego fixo, ou seja, qualquer situação que transmita para ela estável, né, ela se sente Estabilidade. bem. Uma pessoa que busca estabilidade. Eu tô com dó da Lia aqui, porque ela tá falando que tem 5 planetas na casa um e que ela tem o Sol em Virgem, ascendente em Libra e a Lua em Escorpião. Meu Deus, essa mulher é um desafio completo, né? Faz o seu mapa, Lia, com o Luan. Vai conversar com ele. E a Lua tá no ascendente? Ela falou que ó, Virgem, Sol em Virgem, ascendente em Libra e Lua em Escorpião. Nossa, o virginiano basicamente. E o Kiron na casa 8. O virginiano é aquela pessoa geralmente detalhista, exigente, né? O pessoal até faz meme que eles têm toque, etc. Aí o libriano precisa da ordem, da harmonia, né? E bota as emoções em escorpião, ou seja, já precisa da ordem, da harmonia, precisa de tudo organizado. E põe as emoções para dentro. Meu Deus, que É uma bomba relógio, desafio! né? Que desafio! Tem alguma coisa que a gente pode fazer, por exemplo, como exercício? Eu lembro que quando você fez meu mapa, você falou assim para mim, ó, como você tem o ascendente em Ares, você tem muita energia.
E realmente, né, gente? Eu tenho diagnóstico de transtorno bipolar. Eu sou basicamente uma bateria. O tempo todo, ou pro negativo ou pro positivo. Aí eu lembro que você me dizia assim, ó, é interessante você praticar esporte para colocar essa energia para fora, mas o melhor para você são esportes individuais. Dá uma dica aí, dá uma dica para a Lia, vamos pegar ali como exemplo. O que Pois ela pode é, fazer para se ajudar? Sem a ela Fênix, falou que ela falou que ela tem 5 astros no ascendente, o ascendente dela é em ó, ela falou Libra. assim, tem 5 astros na casa um. Deixa eu voltar lá. 5 planetas na casa um. E a Lua em Escorpião, o Sol em Virgem e ascendente em Libra. Eu acho que ficaria melhor para explicar hoje no atendimento que eu fiz com a sua amiga, eu até mostrei para ela. Qual Quando a das pessoa amigas? faz. Hoje eu fiz o A mapa de da hoje. Viviane, né? A de hoje, é. Quando a pessoa ela faz o mapa, vai vir essa tabelinha aqui, olha. É uma tabelinha que mostra a quantidade que ela tem em cada um dos elementos. É, no astro.com, no Astrolink, tudo tem. Então vai mostrar se a pessoa tem mais fogo, se ela tem mais ar, se ela tem mais água ou se ela tem mais terra. E aí, igual, por exemplo, você tem muito fogo no seu mapa, né? E o fogo é uma energia que a pessoa precisa gastar, né? Então, assim, aí para a pessoa é bom ela fazer exercício físico, ela, enfim, né? Ela fazer luta, coisas que ela vai gastar essa energia, né? Por outro lado, se a pessoa tem deficiência em algum Se falta, dos né? Tem pouco elemento de fogo, por exemplo. pouco elemento de fogo, aí a pessoa precisa pegar sol, né? Ela precisa fazer caminhada no sol. Então, por exemplo, já tem pessoas que já têm uma deficiência no mapa de fogo. Aí a pessoa fica em casa o dia inteiro, não pega um sol. Às vezes tem Vira o muita Edward. água. Oi? Vira o Edward. Vira. Aí o Eduardo Mãos de Tesoura, né? Só isolado, melancólico, depressivo, né? E aí não entende o porquê, né? Assim, ela tá mesmo retroalimentando, né? Então, vocês estão vendo, gente, como o mapa astrológico traz muito conhecimento. A Cami está perguntando aqui se quando faz o mapa astral vem também a questão geográfica, que é a astrocartografia. São separados, né, Luan? A gente fez atendimentos separados. Mas, Cami, fala pro Luan que o preço dele é, tipo, muito, muito bom. Eu já falei para ele aumentar, porque é muito barato. E ainda mais que você tá na Inglaterra, fica mais barato aí. Já faz tudo uma vez, faz uma revolução, uma astrocartografia. A Camila é das nossas, Luan. Ela é cristã de nascença e super esotérica, super mística, que gosta de entender sobre tudo. Ela é do nossa tribo aí, que acredita em tudo. Acredita em signo, acredita em bruxaria, acredita... Acredita? Tem vários dos nossos aqui hoje. Amor, já passamos o tempo, gente. Era para ser 60 minutos, mas essa conversa aqui, se for em frente, não finaliza, né? Porque tem muita coisa. Contar. Eu acho que ele não vai poder contar, Camis, porque a live fica gravada, né? Daí, daqui a pouco, daqui 3 anos, uma pessoa assiste, eu subo a live pro YouTube também. Aí vai ficar com os valores do ano defasados, a gente vai ter problema de propaganda enganosa. Chama ele lá no Insta, é a hora que eu terminar a live aqui, eu vou marcar ele lá no Insta. E no Insta ele responde, nem vou dar o WhatsApp, porque no WhatsApp ele demora uns 3 dias para responder. Eu não gosto do WhatsApp. Amor, E eu quero... Desculpa, pode falar. não, é só comentar que fica então para a gente marcar outra depois. Vamos sim. Nossa, eu ia adorar fazer uma live, só que daí ia virar um podcast, né? Virar umas 3 horas. Eu, você e a Karina. Astrologia e numerologia. Só que vocês tinham que sentar e deixar eu igual uma criança de 5 anos, assim, fazendo todas as perguntas. Nossa, eu adoro seus comentários. Obrigada. Quero te agradecer. Lá, a Camila quer fazer a live também. Fechou já. Ai, Deus. Vamos fazer um podcast, gente. Vamos fazer um podcast. Temos que marcar um super encontro dos amigos da Dilane, cada um com a sua especialidade. Nossa, eu tenho amigos de todas as áreas, gente. Se eu tenho
todas essas coisas que às vezes eu passo aqui, é porque eu me relaciono com gente que é especialista em um monte de coisa. Nossa, Luan me deu uma aula sobre Jesus para mim e para o meu grupo de estudo espírita. Vocês não têm noção do que é isso. A Lia tá falando, numerologia é top, é maravilhoso, ô, Lia. Aí a gente tem uma amiga aí assistindo que é super numeróloga, super recomendo, já fiz live com ela também. Amor, eu vou te agradecer muito por você ter aceitado o meu convite, por você ter vindo, dispor o seu tempo, falar esse monte de coisa, responder esse monte de pergunta, porque eu sou igual criança, né? Ele marcou, gente, quando eu fiz o meu mapa astral com ele, a gente combinou um tempo e eu usei o dobro do tempo dele, que eu faço muita pergunta. Virou uma conversa, daí é ótimo, Virou né? uma conversa. E eu vou dar uma dica para vocês, quando forem fazer o mapa, se vocês forem fazer online, grava, gente. Usa a internet, os dispositivos que a gente tem, né, disponíveis, e grava, porque, tipo assim, ele dá muita informação. Eu não conseguia ir anotando, porque senão eu não ia prestando atenção no que ele falava. E aí eu gravei e ouvi outras vezes, ouvi em outros momentos também. Então é muito bacana, muito legal mesmo. É bom, né? Sempre voltar, né? É. Então, obrigada por isso. Você quer falar alguma coisa para finalizar? É só agradecer mesmo o convite, fico aí aberto para a gente fazer mais vezes. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo espaço, obrigado a todos que apareceram aqui na live enfim, né, pela troca, pela partilha e, enfim, É sempre um gratidão mesmo. prazer falar com você. Eu que agradeço, viu? Para você, uma semana excelente. Vocês viram afetando aqui hoje. Boa energia do eclipse. Aproveitem o eclipse, leiam a respeito. Segue lá a página do Luan, vou marcar aqui a CMN Vagalumes, que daí vocês têm essa. Ele faz toda semana também as previsões astrológicas para a semana. E muito obrigado por de novo vir para o nosso papo de primeiro. Beijo, meu amor. Fica com Deus. Beijo, amor, com Deus. Tchau. Tchau.